Oi César, tudo bem? Deixa eu botar o nome aqui da live. Pois é, quanto tempo, né? Tô com saudade de ti. Peraí, deixa eu fixar o comentário aqui. Oi Lu, tudo bem? Vou esperar o pessoal entrar aí. Vamos começar aqui. Bem sim. Esperar o pessoal entrar um pouquinho. Deixa eu aceitar a Lu aqui. Oi Ali, tudo bem? Fran, Camila, Débora. Olá, Oi Lu, tudo tudo bem? bem, Lu? Ai, tô tão feliz que tu tá aqui, Ai, que tá? bom, eu Fiquei muito também, feliz com o fiquei teu muito convite. feliz, Ai, que muito bom. bom. Vamos aí E contribuir. vamos, vamos. Eu pensei nesse tema porque muito atendimento, né, em relação a isso aí eu assim, não, vou trazer, já mandei para algumas horas essa live é pra ti, hein? Não pode perder. Maravilhosa, já manda já direto, né? É, já mandei, ó. Hoje tem live pra ti, vem ver. Que coisa boa, muito bom. Obrigada pelo convite, né? De novo, é uma honra estar aqui. Eu acho que tudo que a gente puder fazer para levar os ensinamentos do pensamento sistêmico, da constelação para as pessoas, eu acho que quanto mais gente fizer, melhor, né? Falo que nós estamos todos no mesmo barco e nesse aspecto. É que assim, eu tenho uma teoria sobre a concorrência, né? Eu acho que não existe concorrência. Não, eu Então, também, estamos com todos certeza. juntos. Sempre Uhum. quando eu recebo convites como o seu, eu fico muito feliz, porque eu acho que a gente pode contribuir muito para Sim. Não, tu desenvolvimento de tá. todo mundo, né? Muitas pessoas, né, dependendo do assunto, tá lá no. Eu mando um e-mail normalmente para as pessoas, tá lá, seguir a Luísa e bota o teu Instagram, teu Ah, arroba ali, porque tem maravilhoso! que seguir. Porque eu gosto muito da tua linguagem, é muito parecida com a minha, né? De direta, de Sim, objetiva. Eu sou uma boa aquariana aí, né? sim, Então eu sou sim. bem direto ao ponto e tu também, então por isso, fala, segue a Luísa lá, porque Ai, que bom, é, obrigada. sempre Vamos indico. junto. Que Gosto bom, bastante. fico muito feliz. E, e é isso. Bora. E eu acho que é Vamos uma. falar de ciúmes. Vamos falar de ciúme. No final eu tenho. Abri uma caixinha de pergunta ali, tem algumas, mais pro Boa, final, né? Se não boa. for respondido ao longo aí da Ótimo. conversa, a gente Legal. responde mais no final um pouquinho. Que legal, Lu. Eu acho que eu estava pensando, né, quando você me convidou para falar sobre ciúmes, e eu tenho atendido, eu falo que os temas eles são protagônicos, né? Então, por que que os temas são protagônicos? Eles sempre trazem algo muito em comum. Então, eu tenho percebido muito, assim, eu acho que nos seus atendimentos também deve ter percebido, agora nessa época de quarentena, as pessoas com mais tempo para pensar, né, com um monte de coisa aí acontecendo, muitas demandas de ciúmes, né? Muitas demandas de insegurança em, relacionado aqui, né, com relacionamento afetivo, que eu acho que vale a pena a gente pontuar aqui para relacionamento afetivo, porque me parece, eu não sei se você tem essa mesma percepção, que o ciúmes ele pode ser aplicado, né, esses conceitos de formas diferentes para cada uma das nossas relações, vai. E quando a gente fala de relacionamento afetivo, eu sempre gosto de separar o tema de ciúmes em duas esferas, e aí eu até vou te pedir permissão para falar um pouquinho sobre elas, que eu acho que faz Só um muito pouquinho, sentido. Lu. Só quero pedir pro pessoal aqui, né, usar aqui a flechinha ali para já chamar outras pessoas, que vai ser Para uma live compartilhar. bem para Isso aí, compartilhar aí com quem precisa, tá? Antes de isso aí. começar o assunto de fato, Se você que souber de alguém que é ciumento, que sofre dos ciúmes, ou que é objeto dos ciúmes, que é um ponto bem importante da gente trazer também, né? Porque não é só o ciumento, é aquela pessoa. Tem muita gente que vem ao atendimento, nossa, eu só me relaciono com pessoas que são muito ciumentas. Isso também é um sintoma, né? Isso também a gente aham. consegue olhar de uma forma bem prática para a constelação. Tu Então, já leu aquele livro Quem Me Roubou de Mim, do Fábio de já, Mello? É incrível também, maravilhoso, né? Que ele gente. fala Maravilhoso. eu sempre indico também. E aí ele fala Super, super. do sequestrador e do sequestrado, né? Então, é os dois lados, né? Como tu falou, Exato, exato. quem tem e também quem sofre, né? Então, Exato. vamos lá. E eu Hum. acho que, assim, honestamente, a gente sempre tem que olhar esses dois lados e normalmente, acho que qualquer ser humano, né? Qualquer pessoa que já se relacionou afetivamente ou que se pelo menos se dispôs a se relacionar afetivamente, já esteve em um desses lados.
Então a gente sabe como que é, né? A gente sabe como que é sentir ciúmes e a gente sabe como que é ser objeto dos ciúmes. E eu sempre gosto de começar a minha fala, quando eu falo sobre qualquer sintoma, que nada do que a gente está falando aqui é extra-humano ou é extraterrestre, né? Então, todos os sintomas, todos os sentimentos, as coisas quando elas aparecem na nossa vida, elas são humanas. Então, o primeiro ponto de a gente aceitar que tá tudo bem sentir ciúmes, né? Assim, ai, nossa, eu sinto ciúmes, eu sou uma pessoa horrível. E aí já entra numa outra dinâmica de autoflagelação, de culpa, e eu acho que esse não é o caminho, né? Então, ok, você sente ciúmes, isso te incomoda, isso atrapalha os seus relacionamentos, atrapalha nas suas conexões? Se sim, o que você pode fazer de diferente com isso? Que eu acho que é justamente o objeto aqui da nossa análise. Quando a gente fala de ciúmes, eu costumo dizer que em uma primeira análise, à luz do pensamento sistêmico também, à luz do trabalho de Bert Hellinger, eu sempre pergunto aos clientes que vêm ou faço alguns questionamentos no sentido de que muitas vezes os ciúmes, né, essa necessidade de você controlar a outra pessoa ou controlar a relação, ela está intimamente ligada com aquilo que você não recebeu ou aquilo que você entende que você não recebeu dos seus pais em uma primeira instância. Né? Eu costumo chamar esse relacionamento de esfera do eu. Né, que é a esfera que você estabelece o relacionamento com os seus pais. Então, aqui a gente não olha a ancestralidade, os movimentos sistêmicos que trazem outros sintomas, mas da nossa vida mesmo, da nossa infância, do primeiro setênio, que é aquele momento que as crianças absorvem tudo que acontece no meio delas como se fossem esponjas. Então, esse primeiro momento, ele também é um momento importante para sintomas e dificuldades que nós apresentamos na vida adulta, nos nossos relacionamentos afetivos, né? Porque se relacionamento afetivo é relacionamento de amor, de vínculo, de perpetuação, qual que é o primeiro vínculo que nós temos dessa natureza? É com o nosso pai, com a nossa mãe. Então, se existiu alguma ponte ali que não foi construída ou algo que faltou, muitas vezes aparecem relacionamentos afetivos. Isso é assim, já aconteceu milhares de vezes nos meus atendimentos, não sei se você tem essa mesma percepção, de uma ponte ali que não é construída ou que não foi construída em relação aos pais. Então, o quanto que muitas vezes nós projetamos no nosso parceiro, na nossa parceira, essa carência, essa falta que nós não recebemos essencialmente dos nossos pais como base. Eu acho que esse é um primeiro ponto que o pensamento sistêmico nos traz muito fortemente, né? O quão importante é fortalecer as nossas raízes ali, em primeira instância com os nossos pais, para que nós não levemos para as nossas relações outros sintomas que podem estar relacionados com esse relacionamento, né? Então, ainda nem vou muito além. Então, aqui é uma análise já direta de como que os nossos pais, e nosso pai e nossa mãe, aqui eu não faço muita diferença, porque me parece que para nós aqui não faz tanta diferença fazer, ai, nossa, só com o pai, só com a mãe, porque eu não sou muito da turma do determinismo, né? Eu acho que cada caso é um caso, as pessoas trazem sintomas de formas diferentes, mas o quanto que isso impacta no relacionamento, em projeção e insegurança. Porque me parece, né, isso é algo que eu percebo muito, não só nos atendimentos, mas nas falas das pessoas, nos directs, na interação das lives que eu faço, o como que o ciúmes ele está intimamente ligado com essa sensação e com esse sentimento de insegurança. Né? Na medida em que eu estou inseguro, em que eu não tenho controle sobre essa relação, que eu não tenho controle sobre a pessoa, eu projeto nela, ou em relação a ela, esse meu desejo de controle e para que esse meu controle, ou essa falta que eu sinto, seja de alguma forma suprida por fora. Só que isso é uma grande ilusão, né? A gente nunca vai conseguir isso, porque a gente nunca consegue controlar o outro, porque o outro tem os desejos, a vida, as coisas. A gente que mal fazem consegue sentido. se controlar, né? Quem dirá vai controlar. Exato, não vai. Então, o ciúmes em excesso, ele traz ali um desequilíbrio que a gente consegue, em um primeiro momento, fazer uma análise, né? De como que é esse relacionamento. E aí eu sugiro que as pessoas que estejam aqui assistindo, ou quem vai assistir depois, que façam essa reflexão. Se eu sou uma pessoa ciumenta, como que eu estabeleci este meu relacionamento de vínculo, de afeto com os meus pais? Porque muitas pessoas já falam de cara, putz, eu não tive, eu não tenho, eu não gosto. E aí é o que a gente fala. Eu faço várias metáforas, uso várias metáforas. Eu falo que leis sistêmicas e Bert Hellinger é tipo a gravidade.
você gostando ou não, você querendo ou não, meu amigo, vai atuar na sua vida de qualquer jeito. Então, quanto antes você se conecta, né, com o que você pode fazer para melhorar as suas relações, muito mais fácil fica, né? Muito melhor fica. Então, o impacto do relacionamento dos nossos pais é, assim, imprescindível. Você já teve, você percebe isso nos seus atendimentos também, Lu? Normalmente eu tento trazer sempre para a raiz mesmo, né? Não, eu Tá, busco mais a raiz, não vou nos sim, sentimentos atuais, eu tento, tá, tá, como é que é tá. lá, né? Legal. Não, mas eu acho que é importante aqui, quando a gente fala de live, né, de conteúdo que é produzido aqui, porque muitas vezes as pessoas, elas têm insights, assim, não movimentos de constelação, não, né, Aham. autoconstelação, nem nada disso, mas uma percepção de que, nossa, pode ser que o meu ciúme, de alguma forma, esteja conectado com isso, e a pessoa automaticamente, na hora que ela começa a pensar nisso, ela já começa a ressignificar um sentimento. Sim. É claro que se é algo patológico, se existe um descontrole total, aí vai precisar de um tratamento multidisciplinar, vai precisar de terapia, médica, etc. Né? Muitas vezes até medicamentoso, mas a questão aqui dos ciúmes é a gente conseguir entender em um primeiro momento o quanto que os ciúmes é projeção de carência, de afeto, de toque, né, de cuidado, de olhar, de acolhimento, que não foi suprido de alguma forma isso numa primeira infância ou até no começo da vida, adolescência, adulta, né? Enquanto que isso impacta nas nossas vidas, essa insegurança. E aí, é claro, né? Depois, em um segundo momento, isso já falando de atendimento, já falando de casos, o Bert ele traz uma percepção dentro do trabalho dele em relação a ciúmes, que é algo que as pessoas enlouquecem, né? Que é uma frase que ele diz que o ciúmes apresentado dentro de um relacionamento afetivo, ele é uma forma inconsciente de afastar o parceiro. Aí as pessoas falam, meu Deus do céu, como é que isso pode acontecer? Se eu sinto ciúmes porque amo, como pode eu apresentar esse sintoma para afastar o meu parceiro? E aí é o que a gente fala que é realmente a especificidade do pensamento sistêmico que não é racional. O pensamento sistêmico e a constelação sistêmica, eles não operam no nosso campo do racional, então isso não significa dizer que nós fazemos ligações lógicas no nosso córtex pré-frontal, que é a parte aqui do cérebro que é responsável pela função executiva, né, que é as coisas mais lógicas da nossa vida. Então não é aqui. Então, logicamente, a gente pensa, eu amo, e porque amo, tenho ciúmes, porque quero que a pessoa fique perto. Só que para nós, a gente vai olhar né, mais fundo mesmo, como você disse, na raiz, por que que você traz esse sintoma para sua vida, né? O que que esse sintoma está aqui para te ensinar? E o Bert Eu traz essa costumo falar, completa. né, Hum, dentro da lei do equilíbrio, né? Tipo, se o casal não está em equilíbrio, vai gerar alguma coisa, ou pode ser o ciúme, ou a sim, traição, algo vai sim, acontecer para sim. se alinhar ou para, Exato. enfim, E é inconscientemente, é porque não está alinhado claro, ali, né? claro. E é muito curioso isso que você falou, né? Eu já vou concluir meu raciocínio, mas eu acho que vale a pena só complementar o que você fala, que eu percebo, assim, muitas vezes a pessoa que é a ciumenta, né? Aquela que destila os ciúmes em relação ao outro, normalmente ela adota uma posição de vítima. Então é aquela pessoa que ela não é olhada, ela não é reconhecida, ela não é reverenciada, ela não é amada, ela não é. Não, ai, não liga, não manda mensagem. Então ela adota essa posição de vítima e traz muitas vezes os ciúmes como sintoma desse vitimismo diante dessa relação. E isso é o sintoma mais claro de que existe um desequilíbrio. Né? Porque a pessoa, muitas vezes, ela não tem a clareza de perceber que aquilo que o outro dá, muitas vezes, é o máximo que ele pode dar, né? E se não é o máximo que ele pode dar, quais outros recursos foram acionados ali? Eu sempre falo, comunicação não violenta, vai ler as 5 linguagens do amor para entender como que a outra pessoa se comunica e demonstra amor. Quais outros recursos cognitivos aqui, que a gente não fala só de pensamento sistêmico, né? Quais outros recursos foram adotados para tentar buscar esse equilíbrio que não essa manipulação, né? Porque o ciúmes, ele atua aqui como uma forma, uma tentativa de manipulação. E é claro que a gente não vai ficar excluindo os ciumentos ou dizendo que eles têm culpa, nem nada disso, mas propor aqui uma reflexão para se você é ciumento, se você é ciumenta, o quanto que isso pode estar intimamente ligado com a dinâmica do seu relacionamento. Então, a dinâmica do relacionamento que você tem aí, qual que é o equilíbrio aí que talvez esteja faltando, quem é que
aí dá na balança de uma forma um pouco mais, um pouco mais, um pouco menos, o quanto que isso se conecta com o relacionamento que você tem com os seus pais, do ponto de vista de supressão de carência, e em um terceiro momento, como o Bert fala, né, esse desejo de afastar o outro, que eu... Pronto, caiu. Não, agora voltou. Você tinha travado, mas... Deu até um negócio no coração. Dá até um taquicardia, né, mulher? Que o ciúmes, ele vem também nesse sentido de um desejo inconsciente de afastar o parceiro por indisponibilidade afetiva. E aí é que a gente olha, dentro da constelação em atendimento, o quanto que esse ciúmes exagerado, desproporcional, direcionado ao outro, assim, como uma bandeira daquela pessoa que ama e porque ama sente ciúmes, na realidade, quando a gente olha a ancestralidade, quando a gente vai olhar quais são os movimentos sistêmicos que impactam esse relacionamento, o quanto que isso tem de indisponibilidade, né? O que a gente quer dizer quando a gente fala de indisponibilidade? É o quanto, dentro daquele sistema, amar, estar em relacionamento, casar e ter filhos, trouxe dor, trouxe desafio, trouxe dificuldade, trouxe muitas vezes morte. E se nós pensamos, né, que tudo o que acontece na nossa história, né, com os nossos pais, com os nossos avós, com os nossos bisavós, de alguma forma, volta em forma de sintoma, a indisponibilidade afetiva e os ciúmes são parceiros. Eu falo que eles andam de mão dada. É claro que tudo isso que a gente fala aqui, muitas vezes as pessoas, meu Deus do céu, é muita coisa, eu não consigo, né, concatenar aqui, juntar tudo. Mas para que a gente pense, né, Lu, eu acho que o objetivo maior quando a gente fala de constelação é que a gente pense diferente, né, para que a gente não fique só achando que o ciúmes é uma forma de demonstração de amor, que também pode ser uma forma, às vezes a pessoa não aprendeu a demonstrar amor, né? Às vezes a pessoa não sabe como trazer aquilo e muitas vezes ela traz no ciúmes como uma forma desesperada de ser amada, de ser olhada, de ser reverenciada, mas de novo, né, o quanto que isso não tem impacto com a infância, o quanto que isso não tem impacto com esse primeiro movimento de afeto, de amor, de carinho, de acolhimento em relação aos pais. E o quanto que isso também não vem como um sintoma da ancestralidade, né, por pertencimento. Se a gente estava falando de equilíbrio entre dar e receber, né, que é uma das leis sistêmicas, ordens do amor que regem todo e qualquer relacionamento, pertencimento também, como guarda-chuva. Né? Se todos no sistema têm o direito de pertencer, o quanto que esse pertencimento ele também é colocado à prova com sintomas. E os ciúmes vêm como um sintoma claro, né, dessas dinâmicas. Eu acho que é realmente, me parece, assim, não sei se você tem essa impressão, que é um dos sintomas mais complexos para a gente entender, porque sai totalmente das referências que nós temos. Então, não, e não só para a gente entender, mas para explicar isso para o cliente, que é ciumento. Não tem como. Olha, eu não consegui ainda e olha, explicar e falar, não, vamos olhar lá para a raiz. Porque enquanto não tiver no teu lugar de filho lá direitinho, tu não vai ter lugar nenhum do sistema, nenhum dos outros sistemas no lugar, né? Exato. Então vamos olhar para lá para te conseguir consertar aqui no teu relacionamento, né? Claro, e aí não dá para explicar, porque a pessoa quer resolver com o fulaninho ali. E aí vai. Não, e sempre aí fica de mãos atadas, né? E sempre acha que é o outro, né? Então sempre acha que é o outro que é o culpado, sempre acha, ou às vezes ele me provoca. Muitas vezes eu falo assim, mas ele me provoca para eu sentir ciúmes. E o quanto que essa provocação também não tem uma raiz sistêmica, né? O quanto que esse ser provocado não te coloca numa posição de vulnerabilidade para que você sinta essa insegurança e te conecte com a sua história. Porque o que eu sempre falo, nunca é o outro. O outro aciona em nós recursos e gatilhos internos que nós temos da nossa vida, da nossa educação, das nossas referências, e também os nossos gatilhos sistêmicos, né? Esses vínculos e os emaranhamentos que nós temos com a nossa história. Então, ontem eu assisti uma live do... Eu não sei se tu conhece o Paulo Piamonte. Eu conheço, maravilhoso, do IP Roxo. Aí ele foi sobre ciúme. Aí alguém perguntou, mas e quem provoca o ciúme no outro? Ele assim, alguém provoca o ciúme no outro? Como assim? São duas crianças? Porque não existe, né, num relacionamento adulto uma provocação de ciúme, Exato. né? E aí tu vê em que ponto do teu relacionamento tá, se tu tá sendo
provocada com isso, ainda mais sabendo que te dói, né? Então, que nível de Exato. relacionamento aí que tá para isso tá acontecendo, né? Exato, exatamente. Isso é mais um pontinho de observação para esse relacionamento, né? Se existe uma provocação de ciúmes, o quão alinhamento existe, né? O quão adulto essas pessoas estão, o quão dispostas e disponíveis para o crescimento do relacionamento, né? Então, exatamente. Ah, será que alguém provoca? Eu acho que assim, me parece que pode até ser que sim, mas nada acontece por acaso. Então, a pessoa que provoca e a pessoa que é provocado, elas se retroalimentam nas suas Sim, necessidades, uhum. né? Então, Elas que nunca precisam você de vai... se renda. Exato, nunca você vai se relacionar com alguém que te traga um desafio maior do que aquele que você precisa viver, né? Ou que não tenha nada a ver com a sua história. Eu até lembrei de uma coisa agora, uma vez eu atendi uma cliente num grupo lá em Belo Horizonte, que ela trouxe um tema de ciúmes que foi uma das constelações mais lindas que eu já tive a honra de conduzir. Eu acho que eu já até falei dela em live, que ela trazia um ciúmes do marido e do filho do primeiro casamento do marido. E como que toda essa história, na verdade, ela tinha uma raiz com a família dela, que era judia e tinha morrido no Holocausto, né? O quanto que essas mortes lá, a supressão de estar presente na família, de não poder ter tido um casamento, de não poder ter tido uma vida, uma família estruturada, fez com que ela trouxesse para a vida dela um sintoma num ciúmes de querer proteger. Ela falava assim: eu quero proteger meu marido. Porque essa criança, ela vai roubar, ele vai roubar meu marido. E assim, claramente, não era um adulto falando ali, que tinha uma questão infantil forte, mas o quão impacto que tem, né, da nossa ancestralidade, às vezes uma perda, uma morte precoce, um aborto, algo que aconteceu lá no passado e que normalmente a gente vai vivendo a vida, deixa a vida me levar, né, Zeca Pagodinho, sem conectar muito com essas experiências que elas são extremamente importantes para nossa vida e que elas vêm, e aí muitas vezes é aqueles filmes que acabam com os relacionamentos. É os filmes que a pessoa não consegue fazer diferente, acaba um, acaba dois, acaba três, até que ela faça um movimento de compreender profundamente, né, o que esse sintoma traz. Então, realmente é algo bem especial. Será que tem Ô, alguma Lu, pergunta? tu tinha comentado na tua Ah, live, quando eu assisti, sobre a relação do ciúme com os irmãos, que tem bastante relação aí. uhum. Se puder falar um pouquinho desse tópico. Eu percebo muito isso. Eu até, uma época que eu estava estudando muito sobre ciúmes, até fui procurar nos livros do Bert se tinha algo exatamente sobre isso. Eu não achei exatamente, mas eu vi em descrição, né, de constelação, de constelações que ele conduziu. Isso, assim, eu acho que a gente já consegue perceber em um primeiro momento como que um irmão tem um irmão, né? Um casal tem um filho. E aí vem um segundo filho. Já existe um aspecto aí de ciúmes imediato que todas as pessoas no cognitivo, aqui no consciente, elas conseguem perceber. E como que isso se conecta, né, com o que nós estamos falando? É lugar. Se nós estamos falando, né, num sistema, até então, para aquele sistema, não só existe um filho. Então, quando vem um outro filho, o que isso significa para esse sistema e para essa criança que está ali naquele lugar? Eu vou ter que dividir meu espaço ou eu vou perder o meu espaço. Então, Uhum. como um sintoma também de proteção e de querer que os pais, né, acolham ali, é óbvio que tudo isso acontece de uma forma bem inconsciente, né? Porque uma criança, muitas vezes, óbvio, uma criança não vai ter a menor ideia disso, mas de divisão de espaço. E o quanto que é importante, às vezes, para os pais que têm filhos pequenos e conseguem perceber essa dinâmica, de trazer isso claramente. Então, filho, você é o primeiro. Seu irmão tá aqui, ele veio depois, ele tem um lugar, é o lugar dele, ele nunca vai, né? Cada um tem um lugar, e trazer isso de forma clara para que não gere essa necessidade de projetar no outro esse medo dessa falta que ainda nem existe, né? Porque ainda em crianças pequenas a gente percebe muito isso. E que, claro, né, pode ser que tenha com certeza a ver com outros movimentos do passado, mas óbvio, isso a gente só consegue ver em atendimento, né? Acho que tem umas É, perguntinhas aí, né, Lu? só que eu ainda quero te perguntar outra coisa que Ah, então falaram, tá bom. que botaram lá, que eu acho interessante, que também perguntaram, né? Só que aí eu não entendi, uma das perguntas falou ciúme entre irmãos, mas eu não Tá, entendi se era entre eles, né? Ou deles com os pais, tá. mas e também, tipo, ciúme de amigas,
né? Bem, que tá tudo Tá. relacionado aí, né? Eu, Mas foram. eu acho que aplica de forma diferente, e aí é um ponto também, né? Ciúmes entre irmãos adultos. Via de regra, que eu Eu tenho percebo. uma. Eu até atendi esses dias uma menina, ela é gêmea, e Uhum. ela. E ela tem uma necessidade da irmã. A irmã foi viajar para estudar fora e voltou casada. E o marido ele tem que sair de casa para a irmã dormir, para as duas dormirem juntas, às vezes. E quando o marido não trabalha à noite, que ele é policial, a outra vai lá e ele liga: Ó, hoje eu não vou estar, tu vem. Então, assim, Meu de uma Deus do forma bem céu! profunda. Que E simbiose, né? então eu falei: Que Meu Deus, dependência. eu. É. Que Enfim, isso, e é, quando você traz esse relato, me vem, a primeira coisa que me vem na cabeça é uma relação de absoluta dependência, né? É retroalimentada também, não só de uma, sim. mas das duas. E até o Eu acho marido que impulsiona no fim das contas. sim, sim. Vem que hoje eu não Virou uma tô. relação triangular aí, né? Aham. Totalmente triangular. Que coisa, é curioso. Cada caso realmente traz uma especificidade bem. E isso com certeza tem vínculo profundo com a história. Sim. Muitas vezes Uhum. tem um incentivo ali, né? Na primeira infância, óbvio, né? Irmãos gêmeos têm uma característica muito forte de serem muito ligados, né? Óbvio, eles cresceram na mesma casinha e tem profunda conexão sistêmica, tem profunda lealdade sistêmica. Então, né, sempre quando um tem alguma dificuldade, até o outro sente também. Então, existe sim essa conexão profunda entre eles, mas eu acho que trazer essa ideia de que cada um tem um lugar ajuda muito no desenvolvimento, né? Então, Uhum. que cada uma delas tem um lugar e que agora, né, olhar para frente, largar um pouquinho de olhar tanto para trás, né, de querer salvar essa irmã muitas vezes. E essa dinâmica de ciúmes com adultos, né, de irmãos adultos, eu sempre gosto de trazer essa análise de que o que falta, né? Porque aquele que sente ciúmes, ele se sente preterido. Então, ele também está numa posição de vítima, ele também está procurando ser olhado, ser reverenciado, mas a quem, né, nessa história? Então, óbvio que a gente olha de novo, esfera do eu com os pais, depois a ancestralidade no atendimento, mas o que ainda ali falta para que a pessoa sinta que ela tem um lugar? Porque isso é a absoluta falta de lugar, né? Então, eu não tenho lugar, ninguém me olha, ninguém me vê, ninguém me conhece. Então, quanto que a gente precisa fortalecer essas posições, né? Não, eu tenho meu lugar, eu sou primeira, eu sou segunda, eu sou terceira. Ele tem o dele, deixa ele com a história dele e vive a sua. Né? Eu acho que esse é um movimento que ele é bem importante. Tá, vamos ler aqui então. Tem- Bora. De cima Deixa eu para ver. baixo, de baixo para cima. Então, escolhe uma aí. Tá, vou pegar da Drica aqui, ó. Aqui, ó, alguém perguntou Ah, até que ponto o ciúme é saudável, né? Ou se ele nunca é bom. Essa pergunta é eu acho que importante, né? Porque assim, todo mundo sente de alguma forma, é, né? Uma eu, pontinha. exato. É como eu falo das Então, emoções, mas né, eu Lu? acho que Eu todo acho. mundo sabe internamente se tá saudável, se é normal ou não, né? Eu acho que assim, você tá conhecendo uma pessoa, você não sabe muito bem como é que vai ser esse relacionamento. É claro que gera uma insegurança. O que a gente sempre fala quando a gente olha à luz do pensamento sistêmico é se esse sintoma que você traz, esse sentimento, essa emoção é exagerado ou se te incomoda. Putz, eu sinto muito ciúmes, eu quero controlar o tempo inteiro, eu não consigo ter paz, isso é um negócio que me tira o sono. Aí vale a pena dar uma olhada, né? Aí vale a pena compreender, putz, da onde que será que vem esses ciúmes? O que ele tá querendo de fato me mostrar, né? Então, eu tô com companhia aqui hoje, Lu, pra variar, né? Sim, eu Minha conheço a neném, minha companhia. neném. É minha cachorra, tá, gente? Não é filho, não. E o quanto que isso é exagerado. E também, quando a gente fala sobre isso, né? Até que ponto é bom. Eu costumo dizer que toda emoção e todo sentimento, ele não é nem bom nem ruim. Porque senão a gente coloca numa caixa de, por exemplo, eu não posso sentir raiva porque sentir raiva é ruim, é feio, não é bonito. Ou eu não posso sentir tristeza. Da mesma forma que o ciúmes é algo que ele vai acontecer, né? As emoções, elas são disparadas no nosso cérebro de forma involuntária, né? Na amígdala, que é uma parte que tem atrás do nosso cérebro. Então, nós não temos controle sobre isso. Então, a questão é compreender o que isso nos mostra, se é só um ciúmes de algo que realmente aconteceu, tem algum dado lógico de realidade que faz com que você
tenha uma sustentação para ter esse sintoma, porque às vezes assim, poxa, você viu alguma coisa, você foi exposta a alguma situação, é natural que você sinta ciúmes. Se você não sentir ciúmes, talvez, será que você de fato está conectada? A questão assim, não é, Então, todo mundo que alguém ama... perguntou aqui, ó, não ter ciúmes é normal? Eu acho que não tem normal, né, Lu? Não tem certo e Né? errado. Eu acho que as pessoas, elas sentem de formas diferentes. E muitas vezes, assim, o que é ciúmes? É difícil da gente É definir. muito Quais individual, são os né? comportamentos e as características que definem os ciúmes? O ciúmes, ele se apresenta nas pessoas de forma individual. Então, muitas vezes, o ciúmes é uma atenção que a pessoa não dá, ou é algo que ela faz. Então, o que é ciúmes? Para a gente colocar dentro de caixa de normalidade e anormalidade, a gente precisa de um conceito fechado definido. E nós não temos esse conceito fechado definido, porque quando se fala em emoção, depende dos seus referenciais. Então, quais são os seus referenciais emocionais? Quais são os seus referenciais históricos, né? Quais são os impactos que teve a sua educação e o fortalecimento da sua autoestima, o fortalecimento da sua confiança. Então, tudo isso impacta. Então, a gente dizer que é normal ou não é normal, eu acho que é a gente cair numa tábula rasa e algo que não é a nossa intenção, né? Tem Que uma aqui, mais? já crescemos, né? O César está falando, temos consciência, devemos responsabilizar realmente uma atuação qualquer do passado? É que não é um fato específico, né? Entendi, mas já crescemos, temos consciência disso, devemos responsabilizar realmente uma. Então, César, na verdade aqui eu acho que eu entendi o que ele quis dizer, né? Que ele acho que está falando do relacionamento pai e mãe, né? Que já tem consciência desse impacto do relacionamento e por já ter crescido, se existe, se nós devemos responsabilizar. Acho que é bem importante a gente deixar bem claro aqui que não é responsabilização, tá? É clareza e consciência de impactos que têm as relações que nós estabelecemos com os nossos pais, ou muitas vezes a ausência desses relacionamentos para a nossa vida. E o quanto que isso, ainda que nós tenhamos consciência, nesse córtex pré-frontal que a gente fala, né, na parte da consciência mesmo, racional, o quanto que ainda isso impacta a nossa vida, né? Porque a questão, se a gente tem consciência, mas a gente não faz nada com isso, e a gente não usa isso de uma forma responsável para melhorar os nossos relacionamentos, e muitas vezes é fazer terapia, é vir a constelação, né? É passar por um atendimento, é passar por um processo de desenvolvimento. A Lu faz coaching, eu faço processo de desenvolvimento sistêmico. Então, é você realmente se colocar diante da situação e procurar recursos e ferramentas para fazer diferente. A questão não é responsabilizar, porque senão a gente entra numa outra celeuma de culpa. Ai, a culpa é dos meus pais. Pelo amor de Deus, quer gerar uma outra eu já problema pra saí gente de uma resolver. constelação assim, a pessoa, agora eu entendi, a culpa é da mãe do meu marido. Assim, meu Deus, não vem cá. Eu queria Pelo amor de Deus, volta que você não entendeu nada. Volta aqui. Volta. Gente, quando ela falou isso no final da constelação, eu pensei, não é possível. Se você não entendeu nada mesmo, né, criatura? Eu vou dar na sua cara, dá vontade de falar, né? Mas a gente não pode. Tá. Aí eu acho que tem uma pergunta boa da Drica aqui, Lu, que ela fala assim: tinha um ciúme patológico, mas achava que eram os outros que não percebiam o óbvio. Até que criei uma fantasia tão louca que quando saí da visão de tubo, não pude mais negar a patologia. Eu sinto muito por isso, mas espero que, né, tem uma coisa que é muito importante de falar, tá, gente? Cuidado com as palavras que vocês usam, tá? Ciúmes patológico. Para você considerar os seus ciúmes patológicos, você precisa ter tido um diagnóstico de um psiquiatra, de uma pessoa especializada, que traz muitas vezes um diagnóstico para você com um tratamento, porque senão a gente se pune demais, né? Eu tinha um ciúmes patológico. Muitas vezes, às vezes, eram um ciúmes desproporcional aqui que você demonstrava no seu relacionamento, na sua vida, e aí autodenomina ciúmes patológico, e você cria, você coloca na chancela, né, na sua testa, sou ciumenta patológica. Isso é muito pesado, né? Isso é pesado pra gente, a gente não precisa disso. E talvez olhar com um pouco mais de carinho para você, putz, o quanto de insegurança, o quanto de falta de afeto, amor, acolhimento, eu precisei, né, depositar nessa relação para sentir tudo isso, e porque a pessoa que tem ciúmes, ela sofre. É sofrimento, né? É dor, é entrar realmente no tubo de que você acha que tá tudo acontecendo com você, que você tá sendo traída, que você tá sendo enganada. Então, é claro que isso tem muita dor, e essa dor tem um espaço, né? E ela tem um espaço de olhar
cuidadoso. Então, para a gente também tomar um pouquinho de cuidado com as terminologias que nós usamos para as dores que nós vivemos, para a gente não levantar bandeira sobre nós mesmos, né? Porque aí eu gosto, né? É o objeto que a gente olha ou o rótulo que a gente coloca sobre o objeto, né? Aqui eu falo, cara, você pode chamar o seu sintoma de qualquer coisa. Eu não tô nem aí para ele, né? Para o nome que você coloca. A gente vai olhar o que isso te traz de ensinamento e como que isso pode ser importante para o seu desenvolvimento, né? Não é como uma forma de te amarrar a um conceito para você viver presa nisso pro resto da sua vida, né? Uhum. Faz Ela tá falando sentido. que ela teve um diagnóstico. Ó, Mas não, então mesmo ok. assim, né? Rotular também te prende Exato. ainda mais a Não, essa exato. informação, E né? tudo bem ter um diagnóstico, né? Mas o quanto que também, muitas vezes, a gente não abraça o diagnóstico. Ah, então agora tá tudo bem, porque eu sou ciumenta patológica. Entende? Assim, Uhum. não desvalorizando o sintoma e honrando muito ele, mas o quanto que também, muitas vezes, o diagnóstico do sintoma, ao invés de nos ajudar, ele nos atrapalha, porque aí a gente fica revestido sobre o manto do diagnóstico e aí é mais difícil de sair. Né? É mais Uhum. difícil de olhar através de outros olhos. Ela diz, né, que não aceitou na época, mas quando houve essa situação, ela de fato ela conseguiu perceber que existia algo ali para ser olhado, né? E tomara que você tenha tido suporte para isso, né, Drica? Com médicos bem conceituados, com psicoterapia, muitas vezes com remédio, que às vezes a gente precisa sim, porque muitas vezes os sintomas são tão fortes dentro da nossa vida, né? Eles nos levam a lugares de tanta e profunda dor que a gente precisa olhar para isso, né? E se dá também a chance de, nossa, eu tive uma questão séria, eu tive um problema sério, e eu vou me cuidar, eu vou me amar, eu vou me olhar, para que, óbvio, né, nas relações que você estabeleça futuramente, você possa estabelecer de uma forma mais saudável. E para você, né, o saudável aqui que a gente olha é o quanto que dói, né, o quanto que tira o sono, o quanto que pode ser perturbador ter né, não só um diagnóstico, mas assim, um sintoma tão forte como esse. Ó, que ótimo que ela falou. Quando eu vi, eu passei a trabalhar, ainda sou ciumenta, mas já consigo separar fantasia de realidade. Maravilhosa, é isso aí. Se você tiver a oportunidade, faça a constelação. A Lu tá aí, tem os atendimentos. Lu, você faz na água? Eu vi seus stories hoje. Você faz na Então, água na ou você faz com o verdade, boneco? eu ainda não faço online. Eu estou treinando agora com o boneco na Ah, você água. tá em treinamento. É, Entendi. então, estou Coisa treinando boa. aí, que aí eu me senti Que mais bom. segura, né? Comprar na água, fazer na água. Entendi. E eu Que gostei também bom. bastante. Eu tenho uns professores que fazem, né? Não sei se conhece a Claudiane Que Tavares, o legal. Luciano Alves. Aí eu, assim, não, vou fazer também, né? Para me sentir Tá segura e ótimo. passar. É isso aí. Mas estou em Arrasou. Eu nunca treinamento. fiz, eu nunca tive a oportunidade, mas conheço ótimos Mas hoje, profissionais que quando fazem chegou, também. chegou hoje, né, meus bonequinhos, aí eu botei Uhum. algumas, já botei ali, né, pra ver, e tipo assim, Sim. já me dando na cara, né? Tipo assim, tá, pronto, já entendi que funciona, Eu já eu acho que entendi. já entendi. Sensacional. Então foi muito Maravilhosa, doido, arrasou. assim. Uhum. Sensacional. Será que tem mais alguma pergunta? Deixa eu ver. Acho que a Natália tem uma pergunta boa aqui, ó. A ausência do pai a vida inteira justifica uma insegurança e consequentes ciúmes no relacionamento? Olha, justificar, eu não sei, porque se a gente procura justificativa, a gente procura culpados, né? Eu acho que pode fundamentar um sintoma. Pode vir como uma sustentação para um sintoma como o de ciúme, sim. Como melhorar isso? Constelação. Faz constelação, atendimento, né? Movimento direcionado, óbvio. Consciência, terapia, você já fazendo essas conexões aí racionais, já melhora um pouquinho a sua percepção em relação ao seu sintoma, né? Então eu acho que é desenvolvimento. Mais alguma, será, Lu? Tem mais alguma Me coisinha? perguntaram hoje também se estava relacionado ao sentimento de incapacidade. Incapacidade. Eu Me parece que sim, porque se a gente vincula a incapacidade à questão de não ser suficiente, de não ser capaz dentro de um relacionamento, sim, eu acho que me parece que são sintomas que eles estão bem conectados nesse sentido, né? Na Uhum. incapacidade em relação ao relacionamento. Putz, eu não vou ser capaz de dar conta desse relacionamento. Isso aqui é grande demais para mim. Ah, esse cara é muito gato, essas coisas, né? De você sempre achar que a outra pessoa é melhor,
né? Então, essa desvalorização, nesse sentido, a incapacidade, me parece que sim. Eu sempre olho, assim, com muito mais carinho, porque eu acho que tem mais vínculo com a insegurança. Mas que também tem, se a gente for pensar, né? Se é desse ponto de vista, eles estão, tipo, primos ali, O né? mesmo Muito, lado muito da mesma parecidos. moeda, tipo. Exato, exatamente. Exatamente isso. Uhum. Será que tem Então, mais gente, alguma? Deixa eu mais ver. pergunta aqui? Vamos ver. Ó, aqui tem uma, eu acho. Lu. Sempre fui ciumenta de marido e filhos e minha filha não tem ciúmes de ninguém. Aí perguntei, não ter é normal? Depende. Depende, minha querida. Às vezes sim, às vezes não. Eu acho que a gente tem que também largar a mão um pouco dos rótulos de normalidade e anormalidade, né? Se não sente, não é um problema, a vida que segue, tá tudo bem. Não vamos ficar caçando caso, não, né? Deixa as coisas acontecerem. Mas também, Lu, eu acho que assim, uma pessoa, por exemplo, que está muito numa esfera, não consegue acessar alguns sentimentos também, né? Sim, Não sim, sei, sim, na esfera do pai, então tem que ver, né? Eu sim, tenho indícios de uma menina que ela diz que não consegue sentir gratidão. Ela já conseguiu, mas tipo, ela tá sim. muito desconectada, aí tentando fazer a Aham. conexão com a mãe, né? É, Olhar que é a mãe que traz essa questão. isso, mas eu acho que isso é um movimento, né, Lu? Ele é um Uhum. movimento que ele passa a acontecer. É que eu acho que se a gente olha, por exemplo, para um sentimento como gratidão, que é algo que ajuda muito, que melhora não só a questão da vida, da conexão da vida, do fluxo da vida, mas até energeticamente, quando a gente fala de campo, né, de energia, é, ok, eu acho que faz muito sentido a gente perceber, putz, não consigo sentir amor, não consigo sentir gratidão, não consigo sentir respeito, por exemplo. Que são sentimentos que ajudam no desenvolvimento e na evolução das pessoas, né? Mas quando a gente fala de algo que, em tese, não leva muito adiante, como, por exemplo, uma raiva, um ciúmes, um medo, uma dor, a gente não vai precisar ficar vasculhando por que a pessoa não sente, né? Eu acho que o Sim. principal é isso, né? Se é algo Uhum. que a pessoa sente, putz, eu não consigo sentir amor, isso é algo que incomoda, isso é algo que traz um impacto, aí, claro, a gente vai olhar na constelação e a gente vai tentar compreender, putz, o que talvez falte dentro desse relacionamento, né? Quem que falta? Qual que é a esfera, talvez, que não tenha sido acessada? Mas se é sentimento que não leva adiante, Não, vida se que é um segue. sentimento só, né? Não vamos entrar em, né, Exato. conversa, mas tipo, se olhar o todo, né? Ver Claro, se claro, realmente com certeza. talvez faça E ó, algum eu sentido. ouso até dizer, viu, Lu, que eu acho que todos nós, de alguma forma, em algum momento da nossa vida, tivemos dificuldade de acessar uma outra esfera. E aí, os processos, né, o desenvolvimento natural da nossa vida vai mostrando o que a gente precisa olhar. Eu acho que isso é bem, bem Sim. natural. Sim, que nem às vezes no atendimento, mas eu queria a minha família toda assim, redondinha, né? Assim, isso, Isso, e meu todo amor! mundo quer. Ah, quem não quer, né? Tipo, não, eu quero constelar para ter tudo redondinho, assim. Não, Ah, pois é. eu Então, gosto. acho que não é É, bem assim. eu gosto quando as pessoas vêm e falam assim: não, eu vim fazer constelação porque eu já quero deixar tudo arrumado para os meus filhos. Eu falei, gente, vocês estão muito doidos, cara. Vocês não estão Constelação, entendendo. Não estão constelação entendendo. preventiva. Não, não dá para fazer constelação preventiva, gente. Só com problema mesmo. Porque eu falo assim, problema não tem solução. Que solução que vocês querem, né? Muito doido. Ai, Ai, ai. gente. Tem mais alguma Peraí, aqui, será? peraí, deixa eu ver aqui. Ó, aqui, ó. Após me separar, meu filho me culpa pela separação e passou a ter esse ciúmes excessivo da mãe, tanto com a irmã do que com o novo relacionamento. Como devemos olhar para isso? Devemos olhar com muito amor, né? Devemos olhar com muito cuidado, especialmente porque esse é um sintoma que ele aparece muito e muitas vezes ele aparece quando um filho tem um desejo de vingar o pai, né, que ou saiu, ou que foi excluído, ou que não tem acesso. Então, esse é um sintoma que ele aparece muitas vezes de forma inconsciente, né, e de forma a buscar um equilíbrio para o sistema. Isso é um super tema de atendimento. E uma forma, né, que eu acho que naturalmente tem de ajudar esse sintoma dele acalmar é trazer que ele tem um lugar, que o pai dele sempre vai ser o pai dele, que o novo relacionamento não vem a substituir nada, que os pais dele vão estar sempre vivos dentro dele, né? Essas falas que a gente traz de forma
educativa mesmo para os nossos filhos, para eles terem essa clareza de que pai e mãe vão ser e são pai e mãe independente de qualquer coisa, né? Independente do relacionamento. Mas é um sintoma que ele aparece muito, é comum mesmo depois de separação, né? Porque os filhos, eles sentem como se eles tivessem sido excluídos. Então, a parte do pai dele nele sente uma exclusão. Não que isso de fato aconteça, tá, Lu? Porque às vezes aqui a gente Uhum. não vai entrar em discussão moral, né? Ai, nossa, teve, não teve. Mas o fato de você ter um outro relacionamento, a vida ter andado após a separação, causa nele essa sensação de que ele também está sendo, a parte do pai dele nele também está sendo excluída, né? Aí eu acho que vale dar bem trazer bastante a presença do pai. Acho que ajuda bastante nesse movimento, Uhum. né? Minha cachorra aqui tá maluca, gente. Sai A daqui, bolacha? bolacha. Gente, ela é doida essa hora e ela sente uma ciumeira quando eu tô fazendo live. Nossa Senhora, que eu não estou dando atenção para ela. Tem que Queria muito fazer cuida. constelação, mas tenho medo de mexer e trazer dor. Meu amor, é isso mesmo. Tome seu tempo. Cada coisa no seu tempo. Nada de véspera. Mais alguma coisa, Lu, temos Ai. para hoje? Eu acho que era isso. Acho que abordamos de uma forma bem ampla aí, né? E não sei se Sim. tiver mais alguma pergunta aí, tem ainda uns 10 minutinhos. Eu acho que é importante da gente trazer, assim, sempre uma percepção de que quando a gente fala de sintoma, a nossa ideia nunca é fechar hipóteses, né? Especialmente porque quando a gente fala de constelação, quando a gente fala de pensamento sistêmico, quando a gente fala de histórias, né, familiares, nós estamos olhando para histórias únicas. Então, os ciúmes na família da Luísa é totalmente diferente dos ciúmes na família da Maria, dos ciúmes na família da Joana, dos ciúmes na família do Roberto. Então, os ciúmes, como qualquer outro sintoma que aparece na vida de uma pessoa como um desafio, ela é único, né? Então, para que a gente não fique fechado nessas hipóteses, nesses diagnósticos, porque eu percebo que as pessoas sofrem também com isso, né? Não sei se você tem essa percepção. Ai, nossa, todas as pessoas que não têm prosperidade financeira não tomaram a mãe. Todas as vezes que eu ouço isso, eu falo, gente, mas onde que essas pessoas estão estudando constelação? Porque a ideia não é essa, né? A ideia não é a gente fechar esses diagnósticos, mas a gente compreender a conexão profunda. É claro que tem relacionamentos e questões, por exemplo, como o dos ciúmes, né? Essa indisponibilidade afetiva, esse desejo de afastar o parceiro por uma indisponibilidade afetiva. É algo que apareceu dentro de uma proposição teórica do Bert Hellinger, porque ele viu isso nos atendimentos e ele catalogou isso de forma empírica milhares de vezes, né? Então, não é que ele, nossa, aconteceu uma vez e ele vai lá e coloca isso. Então, isso aparece de uma forma muito intensa. Isso acontece com toda e qualquer ciência, né? As proposições, elas são feitas e elas são testadas, 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 daqui fale. É sempre assim que acontece. Só que quando a gente fala de família, quando a gente fala de história de origem, a gente não tem como falar isso, que sempre acontece. Porque as famílias são diferentes, as referências são diferentes, as vidas são diferentes, né? A biologia é diferente. Então, quando a gente fala que cada caso é que cada caso é um caso mesmo, tá? Não é, nossa, aqui não tá querendo dar, não tá querendo dar. Teve uma vez uma menina que ela me escreveu assim: você fala que cada caso é um caso porque você não quer explicar em live. Falei, gente, mas será possível, né? Aí eu tenho que respirar muito Não, fundo para não. os meus atendimentos, Lu, eu faço uma conversa explicando as Uhum, leis e tentando entender. E eu falo, né? Por isso que eu indico outras pessoas que constelam online já também, porque eu claro, falo, isso aqui eu não sei porque é mais profundo, é numa constelação, né? Então, claro. além do atendimento, eu sempre indico a constelação em si Sim, sim. E a para olhar constelação de para. fato para onde que a gente olha um todo. Olha, parece que está tendo uma exclusão aqui, né? Pela forma que tu fala, pelo que acontece, pelo teu sentimento, né? Mas de fato, para entender mesmo, é só na Não, constelação é ali, não tem atendimento. como, Tem que né? ser. E é muito bom você ter falado isso, né? Porque o quanto que as constelações inseridas dentro dos processos de desenvolvimento, né? Dentro do coaching, em terapia, em processo terapêutico, em processo de desenvolvimento. O que é processo? É impulsionador, né? Porque a gente tem um limite, né? Existe um limite nos processos. Eu falo muito isso para os meus clientes. Existe um limite que a gente acessa de desenvolvimento, que é essa parte do cognitivo, né? Até o Freud dizia, quando ele começou a falar de inconsciente,
que o que acontece no nosso consciente, ou seja, aquilo que nós, entre aspas, controlamos, porque o controle também é uma grande ilusão, mas aquilo que a gente acha que a gente controla, né? A nossa vida, a nossa saúde, aqui as coisas que a gente tem que fazer, agenda, trabalho, etc., compõem 5% da nossa capacidade, né, consciencial. Então, os outros 95% eles operam no inconsciente. Então, são todos esses movimentos e todas essas dinâmicas que no racional 1 mais 1 é 2 nós não acessamos. Então, por isso que é rico trazer a um processo cognitivo como um desenvolvimento de coaching, uma ferramenta como a constelação, né? Que impulsiona porque a gente acessa uma parte do inconsciente que a gente não vai conseguir acessar, porque a gente vai ficar batendo cabeça ali, tem criando hipótese no cognitivo, porque não é cognitivo, né? Para acessar esse inconsciente, para que a pessoa realmente consiga fazer as conexões neurais ali no consciente, sim, para fazer mudança de comportamento. Né? Que aí eu acho que é aí que a mágica da constelação acontece, né? Que não é mágica, que é mudança consciente de comportamento. E eu acho que isso é bem importante de dizer. Eu acho que vai bem ao encontro. Teve alguém que mandou uma pergunta aqui, ó. Pode existir ciúmes inconsciente dos pais pelos filhos? Me parece que pode. Me parece que pode, especialmente num instinto de proteção, né? Então, por que é que esses pais precisam proteger tanto esses filhos da vida? Né? O que faz com que, dentro dessa dinâmica, porque os filhos, né? Eu faço sempre a metáfora do rio. A nossa vida vem pelos nossos pais e ela flui como se fosse um rio. Então, veio dos nossos avós, dos nossos pais, passa pelos nossos filhos, pelos nossos netos. Então, existe esse fluxo da vida. Se algo acontece que impede que esse fluxo da vida siga adiante, que esse rio corra, porque pode vir através de um ciúmes inconsciente dos pais, de proteção, de não querer que os filhos vão para a vida, de ter medo dos filhos morrerem. Eu já atendi muitas clientes que têm filho que os filhos têm medo que os filhos morram. Isso é um fluxo interrompido da vida, né? E o quanto que trazer esse movimento da constelação ajuda as pessoas nesse fortalecimento do quanto que a nossa história, a nossa ancestralidade, os movimentos sistêmicos que aconteceram antes de nós impactam as nossas vidas. E a gente já, né, tem as hipóteses que a gente não vai fechar, mas tem milhares de hipóteses, abortos não reconhecidos, mortes precoces, mortes muito violentas. Então, é um desejo inconsciente de proteção dessa vida, né? Então, me parece que sim. E óbvio, né? Os filhos que são objetos desses ciúmes, que acho que a Érica mandou aqui, também podem olhar, né? O que me impede de seguir a minha vida é que eu preciso o tempo inteiro ficar sendo segurada. Porque o que é, né? Esses ciúmes? Não, volta aqui, você não vai sair da minha esfera, você vai ficar aqui comigo, você vai ficar pertinho de mim. Isso tem muito mais a ver com o que os pais receberam dos próprios pais do que o que eles, né, como sintoma, eles estão fazendo aqui com a gente. Então, vem a constelação, Érica. Precisa fazer constelação aí, mulher, pelo amor de Deus. Para ter prosperidade, então. É isso aí, é difícil, né, gente? Não é fácil. Se fosse fácil, a gente não ficava a vida inteira estudando isso. O Beth com 92 que o diga, né? Menina, quando eu vi aquele vídeo dele, eu até chorei. Eu falei, tô lascada. Tô aqui. Não, e mas ele isso lá dá um no... conforto na nossa alma, Total, né? Não, tá tudo total. bem, tá tudo bem, Tá tudo né? bem, Mas eu acho que muita gente. É que assim, tu fala muito de constelação, teu Insta é só disso, né? O meu não Uhum. é. Então, assim, faz muito tempo, né? Desde que eu criei o meu Insta, que como eu falo muito de autoconhecimento e de Para, mecânica relaxa. quântica, Uhum. o público meio que não é constelação, né? Então Sim. eu sempre tento botar um pouquinho, e agora que o É. pessoal está mais engajado, assim, e Entendi, buscando essa entendi. informação, entende? Entendi. Então O é um problema é que aí público. entra no misticismo, né? Ai, minha filha, na hora que caiu no misticismo, para a gente tirar é E difícil, agora viu? que o pessoal entendeu que está mais engajado nisso, eles estão sedentos aí por informação. Que não Então, eu comecei tá. a falar isso porque é importante falar essa questão do BET, né? Com 90 e poucos anos ainda estava resolvendo as coisas. Então, não achar que Total. é mágica, né? Não achar Não, que, tipo, é só constelar e vai ficar tudo bem. É uma forma de não. olhar e tirar mais uma casquinha da cebola ali, né? E Total. assim a gente É vai se processo. aprofundando, né? É. E, tipo, eu fiz o método CIS 2 vezes, né? Aham. E ele faz meio que uma constelação, né? 1 hora de Um como é que é? movimento sistêmico ali, né? Interno, né?
E no primeiro eu não me conectei. E no segundo, tipo, eu chorei horrores, né? Então depende do seu tempo, Sim, né? Isso é importante claro, ser dito, né? Que o teu público eu sei que total, sabe, o meu já não é, sabe tanto. Depende total. do tempo, nunca é em vão, né? Aquele primeira vez que eu não me conectei foi importante para outra vez eu ter me conectado, né? São É exato, processos, são etapas. total, total. Então, E eu uma costumo dizer vez tu falou, que. esses dias tu falou, Lu, começa logo que o caminho é longo, né? E é isso, o Exato, negócio é exato. começar um passo de cada É, vez. não, e eu falo, começa logo que o caminho é longo, porque é real isso mesmo. E o começar logo não significa, vai fazer constelação, vai fazer terapia, vai fazer coach, vai fazer. Não é, começa logo a se conectar com as suas questões, né? Porque é o que eu falo, o desafio e a insatisfação, ele vai aparecer. Porque nós somos seres humanos e não existe ninguém perfeito. Então, todos nós vamos passar por desafios e insatisfações, inevitavelmente, em vários momentos da nossa vida. A questão é diferenciar quem pega o problema e pega o problema e leva para casa como se fosse um bicho de estimação ou uma peça de coleção e não faz nada com ele, só guarda ele dentro do armário, ou aquela pessoa que fala, ok, tô com esse problema, tô com esse desafio, o que eu vou fazer com isso, né? Como que eu posso usar essa questão, esse desafio aqui para o meu desenvolvimento? E é por isso que eu falo, começa logo que o caminho é longo, né? Então começa a se conectar, ouve, né? Eu falo que as pessoas que chegam no meu Insta, Se elas demoram. perceber, né? É, Se perceber para ver o que precisa. elas demoram em média uns 3 meses para virar o atendimento. Por quê? Você precisa se conectar com aquilo que está sendo dito. Então, se conecta com aquilo que faz sentido para você. E muitas vezes as pessoas chegam e elas nem vêm ao atendimento porque elas não se conectaram. Mas por quê? Não era o momento. Então, Aham. nem a constelação, eu falo muito isso, né? Eu falo, façam constelação, mas constelação não é para todo mundo. Porque pode ser que não seja o seu momento. Pode ser que não Uhum. seja a hora de você olhar para o seu relacionamento com o seu pai, olhar para o seu relacionamento com a sua mãe, olhar para a sua ancestralidade de um outro jeito, encarar esse seu desafio. Talvez você precise viver esse desafio mesmo, E é né? Então, também, se né, respeitar muito. que nem tipo numa constelação, né? A gente quer, eu ainda quero, mas é claro que não acontece, né? Que no final todo mundo se abraça, todo mundo se beija e saia todo mundo feliz. Né? Mas às Uhum. vezes o movimento é simplesmente alguém que estava de costa pro pai se virar pro pai ou Exato. conseguir olhar. Então, toda essa conexão, né? Esses É. 3 meses já é um grande movimento que a pessoa Total. às vezes estava, né, virando para o lado Total. oposto. É, Então é um exatamente. Eu processo, acho cada vez é um que passinho mais para chegar é lá. um passo. É claro que a gente, né, como facilitador, como ajudante, que a gente trabalha com ajuda, é claro que a gente quer que as pessoas melhorem. Falo, putz, meu desejo era que todos os meus clientes da constelação, cara, explodissem na vida, ganhassem dinheiro, casassem, tivesse filho, que coisa maravilhosa. Só que nem sempre isso é possível, né? E é o que eu gosto de falar. E eu gosto de falar isso para as pessoas que entram em contato com o trabalho da constelação pela primeira vez. Você tem que estar disponível e você tem que estar consciente de que pode ser que você não resolva o seu problema de imediato. Como que vai ser para você lidar com o seu problema? Porque ele é seu. Uhum. Ele faz parte da sua vida. Não vem jogar ele no meu colo, não, porque ele não é meu, né? Então, o quanto que nós, nessa posição de adulto consciente, a gente está disposto a, cara, isso é meu. Talvez eu precise viver um pouquinho mais isso. E vir a constelação te ajuda, te traz uma percepção, te traz uma consciência de onde você tá, para onde que você pode ir. Mas talvez você precise viver um pouquinho mais isso. E ok, né? Assim, porque as pessoas às vezes elas não querem. Ah, não, então quer dizer que se eu for fazer constelação, acabou todos os problemas da minha vida? Aí eu falo, gente, se fosse assim, meu Deus do céu, né? Bert Hellinger no céu e na terra e acabou o mundo, ninguém mais faz nada, só constelação, né? Ninguém precisa fazer mais nada. Então, é claro que é um desejo de resolução, é claro que é uma vontade de ver as coisas caminhando, isso não tem maldade nenhuma, é só real de que as coisas melhorem, só que a gente precisa estar no adulto, né? A gente precisa estar numa postura de compreensão e entendimento de, sim, são muitos desafios, eu vou precisar vivê-los de alguma forma, a constelação está a serviço para me ajudar nesse movimento, mas existe um espaço que eu vou precisar viver também, né? Na minha vida, na minha experiência. Acho que é bem importante isso. Então é isso, né? Muito Nosso tempo está obrigada! acabando, 1 minuto e 20. E Olha, já queria te chegamos agradecer. que o Insta fala assim, vai cair, né? Vai cair. Adoro, Vamos, maravilhosos. ontem já caiu, então vamos finalizar antes, né? Vamos. Para ficar Vamos, Lu, certinho. Aí muito queria te obrigada. agradecer Eu que agradeço, muito muito. obrigada pelo convite. Fico muito feliz e honrada
de ver pessoas trabalhando com desenvolvimento, de levar conhecimento e consciência, né, para todas essas famílias. Eu estou super à disposição sempre que você quiser. Muitíssimo Ai, vamos marcar obrigada. outras mais pra frente, Contem, sim. contem comigo. Obrigadão, Lu. Gente, Adorei. sigam a Lu ali, tá? Tá ali em cima o Obrigada. Insta Você dela, porque a minha ela tropa é que está aqui direta e também. reta, assim, ó, bem do jeito que eu gosto, então sigam que não tem erro aí, não tem papas na Gente, aqui língua. o povo fala que é chinela na cara mesmo. Às vezes Mas voam tem que umas. ser. Tem que ser, né? Eu não sei, eu gosto dessa técnica também. Dá uma chacoalhada aí, vamos acordar pra vida aí, Não, né? eu falo, a gente só cresce no desconforto, no quentinho, só no É. útero, gente. Para crescer, a gente vai Já crescer no passou. desconforto. Já foi, já era. Então tá, Lu, vai cair aqui. Obrigada, minha Beijo, linda. tá? Muito, muito obrigada. Até Um mais, beijo. gente. Tchau, Tchau, gente. tchau. Boa noite.